que o Vasco está vivendo e algumas situações que o Vasco está passando, porque o torcedor, ele reclama pra caramba em rede social, em tudo quanto é lugar de fake news. Mas o torcedor é o maior criador de fake news de um clube de futebol. Mesmo sem escrever, sem dar notícias, sem falar oficialmente sobre algum assunto. Mas por que o torcedor, que hoje reclama tanto do Pedrinho e reclama tanto do Vasco da Gama, é o maior criador de fake news, que é aquilo que eles tanto acusam, principalmente jornalistas hoje? Porque quando o Vasco foi vendido para 777, eu te garanto que nenhum torcedor que deveria fazer, porque até aquele momento o Vasco pertencia a ele, desde aquele momento o Vasco não pertence mais a nenhum torcedor, e é bom que o torcedor saiba disso. Ele pode ser apaixonado pelo clube, ele pode ser até sócio-torcedor, mas o clube não pertence mais a ele. Pertencia até o momento em que virou SAF. Oficialmente, juridicamente não pertence mais. A piscina de São Januário pode pertencer ainda, agora o futebol do Vasco não pertence mais, mas pertencia. Então, quando naquele primeiro momento o Vasco foi vendido para 777, o torcedor não se preocupou em fazer uma rápida pesquisa para saber quem era 777. Nós falamos aqui que era uma empresa esquisita, que era uma empresa cheia de ações por fraude na Corte de Nova York, na Europa já investigada naquela época. Nós falamos aqui, mas a gente é chato, é disseminador de fake news, porque o torcedor estava ocupado na porta da sede do Vasco cantando Urubu Otário, a 77 tem dinheiro pra caralho, vocês lembram, né? E aí hoje todo mundo viu que é 777. O torcedor do Vasco é um dos responsáveis pela fake news. Contrate o Souza, porque o Souza ama o Vasco e ele vai chegar. Como eu sempre digo, eu era um maluco no deserto pregando o fim do mundo e falando que Souza não tinha condições de jogar no Vasco e que o Souza não ajudaria o Vasco e que o Souza usa o nome do Vasco para tentar se aproximar do torcedor. Pois bem, o Souza foi contratado. Vai para o banco, quando vai, não entra e agora cismou que quer ser zagueiro. Ah, custa pouco porque ele é um amigo do Felipe Coutinho. Não daria para pagar um outro jogador? Talvez mais jovem? Bom, então a solução para o meio-ataque vai ser o Alex Teixeira. O Alex Teixeira estava no mercado há 7 meses. O último clube tinha sido o Vasco, onde ele foi dispensado por insuficiência física, o que leva alguém a acreditar que 7 meses depois, sem jogar, ele estaria melhor. O torcedor, criador de fake news, que gritou Alex Teixeira, volte para casa, ele voltou. E principalmente o torcedor que, assim como nós, acreditou que no Vasco da Gama o Felipe Coutinho reencontraria o melhor futebol. Ele pode até reencontrar. Já tem gente projetando a estreia do Campeonato Brasileiro. De um lado, Neymar, do outro lado, Felipe Coutinho, em São Januário. Com certeza, são dois grandes nomes do futebol. O Neymar voltou para recuperar o futebol. Eu, nos jogos que eu vi do Neymar, e vi todos, estou vendo uma evolução gradual. Ontem, por exemplo, pegou um dos piores times do Campeonato Paulista e sobrou em campo. O Felipe Coutinho já jogou contra o pior time do Campeonato Carioca e não sobrou em campo. E é isso que preocupa a gente. Porque quando você tem o Campeonato Carioca, onde o torcedor diz que não vale nada, para mim o Campeonato Carioca para os grandes clubes como Flamengo, Vasco e Fluminense, valem muito. Porque é nesse campeonato que você, pelo menos, vai ver quem não serve. E não estou dizendo que o Felipe Coutinho não serve. Mas até agora, diferente do Neymar, ele está aqui desde o ano passado. Ainda não vi uma atuação de gala do Felipe Coutinho. E aí eu vou chegar no sábado, onde eu, assim como os comentaristas que estavam no jogo, pelo rádio, pela televisão, ficaram constrangidos com o primeiro tempo do Vasco da Gama. O Vasco passou o primeiro tempo inteiro sem acertar o gol do Flamengo. Me surpreende a postura do Vasco dentro de campo? Não me surpreende. Mas vocês não sabiam que o Carille jogava assim? O Carille não começou no futebol ontem. Tecnicamente, ele é um técnico novo, se a gente for comparar com outros profissionais. Mas esse é o Fábio Carille, aquele que joga atrás o tempo todo, mesmo sendo Corinthians, o Santos ou o Vasco, e vai jogar por uma bola. Só que, quando você joga atrás contra um time do padrão do Flamengo, bem treinado, e que está acostumado a jogar com a bola, vai passar o sufoco que o Vasco passou no primeiro tempo. Foi 1-0 no primeiro tempo, o segundo gol foi anulado por detalhe, mas poderia ter sido muito mais. No segundo tempo, o Vasco volta um pouco melhor, faz em 2 minutos o que não fez no primeiro tempo e pelo menos tentou competir. Eu acredito que não tenha sido uma ordem do Carille, mas tenha sido pelo menos uma conversa dos jogadores, porque o Vasco não pode ser covarde como foi. Agora, Pimentel, eu falei um pouco mais nesse começo para mostrar que o torcedor tem que ter noção da força que ele tem. Porque, como você diz, quando o Vasco foi vendido para 777, ninguém foi na porta fazer protesto dizendo não vende. Apoiaram a venda. Quando o Pedrinho trouxe o Felipe Coutinho e disse que estava trazendo o Souza e Alex Teixeira, não por uma imposição do Felipe Coutinho, mas porque ele foi tão sensível na negociação e fez esse pedido, ninguém foi lá protestar.
Quando o Fábio Carille foi contratado, nós falamos aqui, é um técnico retranqueiro, vai jogar atrás, não tem cara de Vasco. Os torcedores apoiaram. Quando o Pedrinho assume o futebol, o que ele diz para salvar o Vasco da 777, e eu até acho que sim, ninguém foi lá protestar. Mas somos nós, da agência RTI Esporte, que contamos mentira. Quando a gente diz que o interessado não está mais interessado porque o Vasco precisa primeiro resolver o problema na justiça com o atual dono. A 777, e é bom que isso fique claro, ainda é dona do futebol do Vasco. Ela não tem mais o controle através de uma liminar. E tomara que ela não volte a ter, porque é uma empresa vagabunda e safada. Mas ela ainda é a dona. Então, quando a gente tem a informação e diz aqui que o Evangelos Marinakis não tem mais interesse na compra do Vasco, até que esses problemas jurídicos sejam resolvidos, nós somos os mentirosos. Mas o torcedor prefere acreditar naquilo que ele quer acreditar e não naquilo que reflete a realidade. Por isso que a gente vem desde sábado aí, vendo comentarista esportivo, tendo que emitir nota para explicar a opinião dele e de por que o Vasco foi covarde no primeiro tempo contra o Flamengo. Galera, sigam se inscrevendo.